Flávio da Silva Barbosa, de 32 anos, foi encontrado morto no início da noite de ontem pelo pai, nesta casa onde morava numa chácara no distrito de Picadinha, em Dourados. Como passou o dia sem conseguir falar com o filho, ele decidiu ir até a propriedade e achou o corpo ao lado desta cama que estava com manchas de sangue. Uma equipe do SIG, Setor de Investigações Gerais, e da Perícia Técnica da Polícia Civil estiveram no local. De acordo com os policiais, Flávio foi assassinado com 2 golpes de faca, um no abdômen e outro no tórax. Os indícios são de que o homicídio teria acontecido entre a noite de domingo e a madrugada de ontem. A suspeita do SIG é de que seja um crime passional praticado pela esposa de Flávio, que está foragida. Ela teria saído da casa em um carro e não é vista desde ontem. O casal teria um histórico de brigas e no final de semana teria discutido. O caso está em investigação. A DEFRON, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, apreendeu 18 quilos de cocaína em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Um homem foi preso em flagrante e a droga apreendida em uma residência na cidade. A droga e o traficante foram encaminhados para a sede da DEFRON em Dourados. Essa apreensão aconteceu em uma residência situada em Sangapuitã, no lado brasileiro, fronteira ali com o Paraguai, Ponta Porã. Na tarde de ontem, os policiais receberam informação de que uma residência estaria armazenando grande quantidade de entorpecente. Diante desses informes, os policiais foram até o local e passaram a monitorar a casa. Momento em que o proprietário saiu até a frente e foi abordado pelos policiais. Ele tentou correr para o fundo da residência, mas acabou sendo contido. Ali mesmo no local ele confessou, realmente na área do fundo, em cima de uma mesa de madeira, haveria grande quantidade de cocaína. De acordo com o delegado, o tráfico de cocaína tem aumentado significativamente na região de fronteira. Nós estamos notando que o Paraguai, que sempre foi famoso por atravessar maconha, nos últimos anos virou uma rota de cocaína. Grandes apreensões da DEFRON, do DOF, de outras forças policiais estão mostrando isso. O Paraguai passou a ser uma nova rota de cocaína. A droga apreendida está avaliada em R$900 mil. Uma nova fase da soltura dos mosquitos do método Wolbachia foi iniciada nesta semana, que contribui para a redução dos casos de dengue, zika e chikungunya. O mosquito contém uma bactéria que é naturalmente encontrada na natureza, ela foi só introduzida no Aedes aegypti, que naturalmente não tem essa bactéria, mas é uma associação, é um controle biológico. Ele precisa que a gente faça as liberações desses mosquitos, dos volbitos, que é os mosquitos com Wolbachia, e eles vão cruzando ali com os mosquitos que tem naquela área, vão sendo passada a bactéria para os outros mosquitos, e então a gente tem uma proteção daquela área pelos esses mosquitos. Eles não deixam que os vírus, dengue, zika e chikungunya, se repliquem bem dentro do mosquito, e com isso ele não transmite essas doenças para as pessoas. Esse projeto será levado para 9 bairros de Campo Grande nesta 4ª fase. E a previsão é que a 5ª fase comece no meio do ano e atinja mais 21 bairros. Bom, Campo Grande está no 2º ano sem epidemia de dengue, 2019 foi a última grande epidemia recente, 40 mil notificações, 8 óbitos, 2020 já com 20 mil notificações, 7 óbitos, ainda houve um processo de epidemia. Já em 2021 nós tivemos 4 mil notificações, 3 óbitos, e agora 600 notificações e nenhum óbito. O método começou no final de 2019, início de 2020, está na 4ª fase de soltura, serão 6 fases, e tem sido um método complementar. Nada substitui a retirada de materiais inservíveis das residências, criadouros. Essa é a orientação que a gente tem que passar para a população. As regiões do Coronel Antonino, José Abrão, Jardim Seminário, entre outras, serão atendidas nesta etapa. Mas a ideia é que o método seja expandido para outros municípios do estado. Muito importante que o método é sustentável. A gente tem áreas lá em Niterói, no Rio de Janeiro, que já há 6 anos a gente não faz mais nada, os mosquitos continuam presentes naquelas áreas. E sim, a gente, assim que terminar aqui o trabalho de Campo Grande, que deve terminar no início do ano que vem, a gente poderia ir para outros municípios que têm problemas de arboviroses aqui no estado do Mato Grosso do Sul.
Liquida já Todimo. Preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato 74 por 74 retificado R$ 36,90. Impermeabilizante Tec Plus 1 R$ 59,90. Kit Deca para banheiro R$ 159,90. Embutido de LED 18 watts R$ 27,90. Caixa d'água Forte Leve 500 litros R$ 219,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida já Todimo. Restaurante Fino Sabor. Venha se deliciar com nossa comida caseira. 15 anos de tradição. Buffet variado. Self-service. 10 pratos quentes. 8 pratos frios. Marmitex executivo. Segunda a sábado das 10h30 às 14 horas. Nossa família serve a sua. Avenida Bom Pastor 195. Fone WhatsApp 99611-3285. Fale com o Carlos. Instagram @Restaurante Fino Sabor CG. Com responsabilidade e trabalho, através de leis e ações, seguimos na busca por melhorias. Fique por dentro das nossas pautas e propostas. Lembre-se, a luta contra o coronavírus continua e nós continuamos com você. Câmara de Vereadores de Campo Grande. Na Elétrica Polo tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e preço bom. Pagamento parcelado e promoção. Na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí. Chega de andar, você encontra aqui. Tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. Se tem bom humor, caraca, tem perrengue. A gente não é pãozinho de padaria, mas servimos bem para servir sempre. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo, perrengue na Band. O mercado financeiro aumentou pela 9ª vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus, o índice será de 6,45%. Ocorreu uma elevação na expectativa de inflação. A expectativa oficial que foi determinada para o Banco Central conseguir era de 3,5% no ano de 2022. Os agentes, grandes tomadores de decisão do mercado, já estão imaginando que essa meta não será atingida. Na verdade, a economia brasileira irá apresentar uma inflação aproximada de 6,5%, ou seja, 3 pontos acima do que seria a meta. E ainda teria uma tolerância de até 5% ao ano. Esta tolerância, muito provavelmente, também já será abandonada, porque não vão conseguir bater essa meta de 3,5% ou até 5%. Na verdade, vai a 6,5%. De acordo com o economista Renato Gomes, o conflito entre Rússia e Ucrânia contribui para o aumento da inflação, já que existe uma escassez em produtos e commodities. Por que essa expectativa de inflação se elevou? Basicamente por conta do conflito geopolítico que está sendo atravessado lá no leste europeu, conflito Rússia-Ucrânia. Então, como a Rússia é um importante exportador de mercadorias, né, das mercadorias básicas, que são as commodities, uma vez que a Rússia, o país, está sofrendo sanções do bloco ocidental, haverá uma falta de oferta, uma falta de mercadorias no mercado. A expectativa para acalmar os ânimos do mercado seria o fim do conflito no leste europeu. Existe uma chance da inflação retroceder, da velocidade dela diminuir, que é se este conflito geopolítico parar. Então, se a gente tiver uma interrupção do conflito geopolítico que acontece lá no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, então é muito provável que a gente possa ter uma reversão dessa tendência negativa que é a elevação de preços. Então, por essa razão, haveria uma esperança de que a gente pudesse ter um freio nesse processo inflacionário. O mistério continua após 40 anos de um dos eventos mais marcantes da história da ufologia. Ocorreu durante um jogo do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Operário.
Foi aqui no estádio Morenão, no dia 6 de março de 1982, que um objeto cruzou o céu e se tornou o maior avistamento de OVNI registrado na história. Cerca de 20 mil pessoas observaram este fenômeno. O ufólogo Ademar de Ivaer é um grande estudioso do caso. Ele apurou as informações desde o princípio. E imediatamente de ter sabido da ocorrência pelos jornais, eu tomei a providência de ir a Campo Grande, cidade que eu não conhecia. Eu tinha apenas 20 anos na ocasião e fui investigar a ocorrência e fiz um estudo profundo de tudo que aconteceu. Procurei os jornais de Campo Grande, onde fui muito bem recebido e tive acesso a informações sobre o caso, e aí comecei a falar com testemunhas. E era impossível praticamente encontrar alguém em Campo Grande que não tivesse visto o fenômeno naquela ocasião. Segundo Gevaer, os objetos voadores não identificados foram vistos por muitas pessoas além do estádio. Nunca houve outro caso semelhante a esse na história da ufologia, com tantas testemunhas. E é importante que se diga que não era apenas um UFO o que foi visto, mas uma esquadrilha de UFOs que foi vista desde o sul do estado da Rondônia até o oeste do estado do Rio Grande do Sul, passando então por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com algumas incursões no território da Bolívia e do Paraguai e Argentina, pelo que nós averiguamos. Teriam sido mais de 600 localidades sobrevoadas por essa frota de objetos, mas o mais importante e o maior deles foi aquele que foi visto sobre Campo Grande, sobre o estádio Morenão. Para céticos ou entusiastas da ufologia, o fenômeno ocorrido sempre vai suscitar questionamentos acerca de um grande enigma. Estamos sozinhos no universo? Todos os dias, várias equipes do Batalhão de Choque estão nas ruas da capital e dos municípios do interior para combaterem ações criminosas. Na capital, uma guarnição do Canil abordou um ônibus que chegava de Ponta Porã. Maradona entrou em ação e acabou localizando na bagagem de uma mulher de 42 anos 22 tabletes de maconha, que somaram 20 quilos da droga. Diante do flagrante, a acusada confessou ter pego o entorpecente em Dourados de uma desconhecida para trazer até a capital, onde receberia R$ 2.500. A traficante foi presa e encaminhada à DEPAC-CEPOL para as providências cabíveis. Na periferia de Campo Grande, militares da ROCAM, o grupamento de motos do Choque, acabaram prendendo um homem durante patrulhamento ostensivo nas ruas do bairro Tijuca. Ele estava em posse de uma escopeta. A arma de grosso calibre, também conhecida como 12, estava dentro da casa do acusado, de 44 anos. O mesmo alegou ter pagado R$ 5.500 no armamento para sua defesa pessoal. Munições também foram localizadas no interior do imóvel. Ele foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições. Na sequência, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos de praxe em relação ao fato. Lembrando que denúncias anônimas podem ser feitas através do 190 ou 181. As mulheres foram presas no sul do estado, na MS 289, próximo ao município de Amambai, durante uma abordagem de rotina dos agentes da Polícia Militar Rodoviária que executaram a Operação Horus naquela região fronteiriça. A casa só caiu pois durante a entrevista dos militares com os ocupantes do veículo de 22 e 58 anos, elas se mostraram extremamente nervosas, com palavras contraditórias em relação à viagem para Mato Grosso do Sul. As suspeitas foram convidadas a descer do automóvel. Um pente fino foi realizado no carro. Atrás do banco traseiro, os policiais encontraram um fundo falso, contendo vários tabletes de maconha
que somaram quase 47 quilos da droga. Ambas acabaram confessando que receberiam R$3.000 para levarem o carregamento até Foz do Iguaçu. As suspeitas receberam voz de prisão. A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Civil local. Quarta e quinta verde do Legal Supermercados, preço baixo e qualidade você só encontra aqui. Cebola nacional quilo R$2,99, batata doce quilo R$1,99, banana prata quilo R$4,99, ovos brancos Camba cartela com 30 ovos R$14,99, filé de peito de frango quilo R$18,90, arroz guacira 5 quilos R$16,99. Ofertas válidas para quarta e quinta. Legal Supermercados, aqui você economiza de verdade. Legal! Liquida já Todimo, preços imbatíveis para você economizar. Porcelanato 74 por 74, retificado R$36,90. Impermeabilizante Tec Plus 1, R$59,90. Kit Deca para banheiro, R$159,90. Embutido de LED 18 watts, R$27,90. Caixa d'água Forte Leve 500 litros, R$219,90. Compre em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Liquida já Todimo. Uma manhã deliciosa. Gostou, Lucas? As melhores receitas, dicas culinárias. Espetacular. De segunda a sexta, 9 da manhã. Edu Guedes é The Chef na Band. 1, 2, vai agora. Aí, nada passa batido. Chama todo mundo pra se divertir com a gente. Tá escrito na tela, eu li. Até porque eles sofrem de sincericídio. Eu tenho uma vergonha. Eu quero ver isso. O negócio é entrar na onda. Tá tola. Morreu ou não morreu? A gente não é pãozinho de padaria, mas servimos bem para servir sempre. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo, Perrengue na Band. Para saber as principais notícias do mundo esportivo, acompanhar a vida dos craques durante a pandemia e curtir um bate-papo descontraído, é só se ligar no Jogo Aberto, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Band. O que pode mexer com o seu dia, o seu bolso, a sua vida. As providências têm que ser tomadas. Prestação de serviço e utilidade pública, de segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Daqui a pouco, no Jornal da Band, vamos falar sobre o 20º dia da guerra. O presidente da Ucrânia admitiu que o país não pode entrar na OTAN. E essa foi uma das motivações da Rússia, para essa invasão. Vamos falar também de coronavírus. A 4ª dose contra a Covid deve ser aplicada em idosos a partir dos 80 anos em São Paulo, a partir dessa semana. Outras regiões do país já começaram a aplicação. E vamos falar de arte, porque ela está transformando a maior favela do Brasil. É uma série especial que o Jornal da Band traz nesta semana. Sem Medo de Sonhar. Espero você às 7h20. A Casa de Reabilitação Novo Olhar de Dourados tem por finalidade resgatar, restaurar, recuperar e reintegrar à sociedade pessoas com desvios comportamentais com o uso de álcool, drogas ou outras substâncias que alteram os processos emocionais e físicos. Com um trabalho disciplinar e acolhedor, essa instituição vem trazendo esperança tanto para os acolhidos como para as próprias famílias que sofrem com a dependência de algum membro ou alguém próximo. Eu morava numa casa na Coab 2, eu ali tirei a minha filha do quarto, coloquei ela junto comigo no meu quarto e ali nós começamos a cuidar de duas pessoas. E como a gente fazia um trabalho também de servir sopa para morador de rua, aqueles outros moradores de rua começaram a ver aquelas pessoas bem, e começaram a pedir ajuda. Como a gente morava em uma casa que mal cabia a minha família, a gente foi para um outro espaço ali próximo ao shopping e dali
é uma história bem extensa, nós hoje se tornamos essa instituição. Nós temos um escritório que funciona o dia todo e esse escritório, na verdade, ele é o coração da instituição. Para o presidente da associação, o número de pessoas recuperadas dentro da instituição ainda é abaixo do esperado. Porém, ele acredita que 30% dos acolhidos conseguem dar um novo sentido em suas vidas, sendo esse o objetivo do trabalho. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela já compreende que a adicção do álcool e das outras drogas é uma doença. Ela é uma doença que ela não tem cura. Aí você vai falar, mas às vezes as pessoas, mas Deus cura, Deus não cura? Deus cura perfeitamente. Mas Deus cura, mas o álcool e as outras drogas, ele vai muito no pessoal de cada um. E a ciência não consegue explicar isso ainda. Nem a ciência, os grandes estudiosos não conseguem explicar por que há esse índice tão grande de recaídas. Nós temos hoje, a Novo Olhar, ela tem professores que passaram dentro da instituição Novo Olhar. Nós temos empresários que passaram dentro da instituição Novo Olhar, pessoas que chegaram totalmente desacreditadas por suas famílias, pela sociedade, e hoje elas representam a sociedade. Pagando aluguel, a instituição agora recebeu um terreno com apoio do Ministério do Trabalho e Prefeitura de Dourados em comodato por 20 anos. A construção da nova sede já atende os padrões estabelecidos pela Agência de Vigilância Sanitária, que determina, nesses casos, no máximo 6 acolhidos por quarto. A Casa de Reabilitação Novo Olhar tem capacidade para atender 40 pessoas. Atualmente são 36 acolhidos. Desde 2009 já passaram pela instituição mais de 7 mil pessoas. E hoje pede ajuda para angariar fundos para terminar a sede própria. Estamos hoje há 12 anos na cidade de Dourados. Vínhamos pagando aluguel, hoje nós estamos ali situados na Chácara Josafate, a qual nós pagamos R$5.000 de aluguel por mês. Nós estamos lutando para a gente conseguir terminar essa obra, né? Essa aqui praticamente nós vamos finalizar, mas eu precisava que houvesse uma sensibilidade maior do poder público, de quem aonde alcançar essa matéria com esse trabalho aqui. Nós precisamos finalizar aqui vai ser o refeitório. A pessoa pode vir aqui conhecer, nós já temos uma equipe aqui trabalhando, né? E que nós já estamos cuidando disso aqui, porque logo, logo isso aqui vai estar habitado já pelos nossos acolhidos. Dores crônicas, desconforto e baixa qualidade de vida por conta de fortes cólicas menstruais. Rita conviveu com a endometriose e descreve sobre os incômodos e prejuízos que a doença pode causar. Foram medicações, DIU, injeções de hormônios, né? E, por fim, a cirurgia de esterectomia, que é retirada do útero. E assim, você melhora muito sua qualidade de vida depois que você trata a endometriose. Nesta clínica, 50% das pacientes chegam com queixa de dores provocadas por endometriose, que acomete na maioria das vezes mulheres na idade reprodutiva, na faixa dos 30 anos. Elas sofrem com processo inflamatório provocado por células do endométrio, que em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal. Imagina um processo inflamatório intenso que a endometriose traz. Além da dor, de diminuir as relações, né, que já dificulta para engravidar. Além disso, ele infiltra a trompa, altera esse meio ambiente aqui dentro, tá? A qualidade do óvulo fica ruim desde a ovulação, desde quando vem para cá. Diminui a motilidade do espermatozoide para chegar até aqui. Então, compromete. E muitas vezes a fertilização, e se a trompa está muito distorcida anatomicamente, esse ovo para aqui. Uma das grandes causas de gravidez ectópica ou tubária é a endometriose. Endometriose é considerada problema de saúde pública. A estimativa é que cerca de 7 milhões de mulheres brasileiras convivem com este diagnóstico,
Por isso, a campanha Março Amarelo é para sensibilizar para que as pacientes busquem assistência médica para amenizar este sofrimento. Além das fortes cólicas, que seriam um dos principais sintomas, outro fator que a endometriose causa é a infertilidade. É o caso de Kelly. As dores só pararam após uma cirurgia de videolaparoscopia. Porque eu tinha dores, né? Durante as menstruações vinham sempre com muitas dores, uma menstruação muito intensa, né? Às vezes eu já cheguei a ficar 1 ano sem ter períodos. Então interfere muito na nossa vida. A doença não tem cura, mas existe tratamento para se livrar das dores e até mesmo realizar o sonho da maternidade. A gente costuma falar que o útero da mulher que tem endometriose, ele é irritado. Então, muitas vezes, se a gente faz a técnica e transfere embriões imediatamente, assim, em ciclo fresco, a tendência é não segurar esses embriões. Então, nós congelamos, preparamos aí uns 60 dias para depois transferir os embriões. Esta semana, Dona Maria está passando pelas primeiras sessões de rádio e de quimioterapia. Medicamentos acompanhados com ingredientes indispensáveis para a recuperação. Fé e esperança para se curar do câncer de colo de útero. E a gente se sente assim, parece que a gente se sente mais são quando a gente chega no lugar que a pessoa é atencioso, né? Parece que dá mais ânimo pra gente. Há 6 meses, Dona Maria descobriu o câncer de colo de útero aos 77 anos de vida. Na mesma sala de químio, encontramos Dona Nadir, de 71 anos, que enfrenta a mesma doença e também está no início das sessões para tratar o câncer. Eu vou fazer até o fim, até o médico me dar alta, falar agora só não precisa mais. Mulheres na faixa dos 70 com o mesmo diagnóstico, tumor maligno da parte inferior do útero, infecção causada pelo HPV, o papilomavírus humano. Esse mês é de campanha Março Lilás, para chamar a atenção para que a mulher não descuide da saúde e faça o preventivo. É o exame que pode diagnosticar o câncer de colo de útero. Em 2021, cerca de 17 mil brasileiras foram diagnosticadas com esse tipo de câncer. O preventivo é um exame de triagem para que a gente direcione uma suspeita de câncer de colo de útero. Esses casos mais incidentes ultimamente se devem a vários fatores. O início da atividade sexual mais precoce, o aumento de número de parceiros, o que aumenta a circulação do vírus HPV, que é o principal responsável pelo câncer de colo de útero. As doenças iniciais a gente trata basicamente só com cirurgia. As doenças mais avançadas podem necessitar de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e a bracterapia, que é uma radioterapia localizada na vagina. O preventivo deve ser feito entre 25 a 64 anos de idade. Uma outra recomendação médica para adolescentes é a vacinação contra HPV, que previne em até 80% a infecção viral. Para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Provavelmente daqui a uns 30 anos o câncer de colo de útero vai ser uma doença que a gente só vai lembrar nos livros. O diagnóstico precoce é importante para tratar e ter sucesso no resultado. E Dona Nadir deixa uma receita aqui com sabedoria. Então todas as mulheres se cuidam, faz preventivo, faz tudo que a mulher tem que fazer. Descobriu quanto antes. Descobriu, corra e vai tratar, né? Porque a nossa vida é muito importante, né? De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, mais de 440 mil pessoas sacaram o FGTS em 2021 por motivos de doenças graves. E ele pode ser sacado em diferentes situações, como em caso de demissão sem justa causa, término do contrato ou também por aposentadoria, entre outras. E pelas regras, a conta do FGTS pode ser movimentada quando o trabalhador for portador de HIV/AIDS, estiver com câncer, estiver com cardiopatia grave, alienação mental, cegueira, doença de Parkinson, e a relação de documentos e formulários podem ser preenchidos diretamente no site da Caixa Econômica Federal na internet. Evelyn Costa para a TV Guarandi.